Evangelho de Mateus capítulo 5 e versículo de número 13, a Bíblia diz assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com o que há, ou melhor, com o que se há de salgar, para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar, para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Podei-vos assentar, por gentileza. Hoje nós vamos falar a respeito desta comparação que Jesus fez a respeito dos seus discípulos. Jesus compara os seus discípulos como sal da terra. Logo à frente, Jesus vai dizer e comparar os seus discípulos como a luz do mundo. Mas hoje nós vamos falar a respeito do sal da terra. E terça-feira que vem, nós falaremos desta comparação de Jesus para que os discípulos sejam a luz deste mundo. Jesus está falando e trazendo esta comparação, este ensino para todos os seus discípulos. E mais uma vez eu digo, ele compara nós, discípulos de Cristo, como o sal da terra. E quando nós olhamos, e você que faz o CFO, ou já fez o CFO, vai saber do que eu estou falando, porque é uma, pastor Isaías, das matérias em que o curso de formação de obreiros da Igreja Deus e Amor trata. E o sal, ele é útil para muitas coisas. O sal, ele serve para ser tempero, ou serve para temperar, dá sabor. O sal, ele precisa ser usado de maneira temperada ou moderada, para que não venha salgar o alimento. Muito sal, a comida não presta. Pouco sal, a comida não tem sabor. Assim é o cristão. Jesus está dizendo: vós sois o sal da terra. Assim também é o crente. Assim também é o discípulo de Jesus. Ele precisa ser temperado. Ele não deve salgar demais, ou seja, fazer com que as pessoas se aborreçam por sua causa, por sua religiosidade, pelo seu fanatismo. Ou seja, Jesus está dizendo: vós sois o sal. Mas muito sal em uma comida, a comida estraga. Muito sal, ou seja, um cristão salgado demais é uma pessoa que afasta outras do Evangelho de Cristo. Afasta almas que deveriam ser ganhas para Jesus,
mas através da sua religiosidade e fanatismo, a pessoa afasta esta alma de Jesus. É por isso que nós precisamos ser temperados, equilibrados. Salgado demais não presta. Como também não podemos ser insípidos, sem sabor, nem salgado demais, mas também nem pouco sal, ou nada de sal, fazendo com que as pessoas nem saibam que somos cristãos. Ou seja, não podemos ser fanáticos demais, religiosos demais, salgados demais, mas também nós não podemos ser insípidos, sem sabor algum. Precisamos ser equilibrados. Precisamos ter equilíbrio espiritual. O salgadão demais, tudo é pecado para ele. O crente salgadão, tudo é pecado para esta pessoa. E o cristão insípido, sem sabor algum, nada é pecado para ele. Precisamos ser equilibrados, o sal da terra, com equilíbrio, um equilíbrio espiritual, sabendo discernir as coisas, sabendo o que é certo e o que é errado, sabendo o que é pecado e o que não é pecado. Não podemos ser fanáticos demais, religiosos demais, como foram os fariseus, que Jesus apontou para eles e disse: a sua vida externa está ok, vocês estão ótimos, na aparência vocês estão ok, vocês estão bem, vocês se vestem que nem crente, no teu externo você está bem, mas no teu interior está podre. Fanático. Jesus chamou eles de religiosos fanáticos, que nem eles cumpriam aquilo que falavam, ou pregavam, ou anunciavam. O fanático, o religioso, o salgadão demais, nem ele faz o que ele prega, nem ele faz o que ele anuncia para os outros. Este é o salgadão, é o salgado demais, é o muito sal. Ele fala de amor, mas não ama. Ele fala para estender as mãos, mas não estende. Ele aponta para o erro de todo mundo, mas não olha para a trave que está nos seus olhos. Este é o salgadão demais, é o muito sal. E Jesus não nos chamou para ser salgados demais, Jesus nos chamou para ser temperados. Vós sois o sal da terra. Muito sal Deus não se agrada, pouco sal Deus não se agrada. Precisamos ser temperados. Levante a mão e diga glória a Deus. Você que tem a Bíblia, por gentileza, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo de número 2 e versículo de número 4. Vamos ler o verso 3. Aqui Paulo ele vai trazer uma orientação
Timóteo, e esta orientação, ela se enquadra no que eu estou falando, que nós precisamos, não podemos, melhor dizendo, ser insípidos, fazendo com que as pessoas nem saibam que somos cristãos. O que significa a palavra insípido, pastor? Não estou entendendo. Insípido significa a que não tem gosto, não tem sabor algum. O sal insípido, Jesus está dizendo, com que se irá de salgar? Ele não salga, ele não tem sabor algum, não tem gosto algum. Aí Jesus mesmo diz assim, em Mateus capítulo 5, versículo 13, Jesus fala, o sal insípido, o sem sabor, o sem gosto, ele não serve para nada, ele serve para ser lançado fora e ser pisoteado pelos homens. Aí Jesus está dizendo, vós sois o sal, mas vocês não podem ser um sal insípido, vocês não podem ser, ou seja, não ter gosto. O que isso quer dizer? Falta de fervor espiritual. Vocês não podem ser insípidos, ter falta de fervor espiritual. Vocês não podem fazer com que as pessoas não saibam que vocês são crentes. Aí Paulo vai trazer esta orientação para Timóteo, no capítulo 2 de segunda epístola de Paulo para Timóteo, no capítulo 2, vamos ler o verso 3 para nós entendermos. Sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado de Jesus Cristo. Aí Paulo vai dizer assim: ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Aí eu separei a versão bíblica NVI, que é uma versão que traz mais esmiuçado para uma fácil interpretação ou fácil entendimento. A Bíblia diz assim, na versão NVI, o verso 4: nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. O soldado, ele foca no seu ofício. Se ele ficar, ou seja, se envolver com os negócios da vida civil e não na vida militar, ele não vai agradar aquele que alistou, os comandantes, enfim. E Paulo está trazendo essa orientação. Olha o verso 5, o que Paulo fala. No verso 5, nós vamos ler até o verso 12. Eu vou ler na versão NVI, que diz assim o verso 5: semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. Reflita no que eu estou dizendo, pois o Senhor dará a você entendimento em tudo. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro e até estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso tudo suporto por causa dos eleitos, dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Esta palavra é digna de confiança. Se morrermos com ele também viveremos. Aí agora Paulo, ele vai tocar num assunto que enquadra e encaixa naquilo que Jesus ensinou, dizendo que o cristão não pode ser insípido, ou sem gosto, sem sabor. Paulo diz assim: se perseverarmos, com ele, também reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. Ou seja, o cristão precisa ser o sal da terra, mas não o sal insípido, o sal que não tem gosto, não tem sabor, que é aquela pessoa que as pessoas olham para ela e nem sabem que ela é crente.
Aí Paulo está dizendo, e está orientando a igreja, falando: se nós o negarmos, ele também nos negará. A pergunta que faço para mim e para você nesta manhã é a seguinte: as pessoas têm olhado para você e visto Cristo refletir na sua vida, ou elas olham para você e nem sabem que você é de Cristo? O glória a Deus acaba, mas eu preciso falar isso. Quando as pessoas, eu estou dizendo, não no seu convívio social dentro da igreja, no seu convívio social, na sociedade aí fora. Quando as pessoas olham para você, elas sabem que você é cristão? Ou você tem sido um sal insípido, sem gosto, sem sabor, que as pessoas olham para você e olham e dizem: esse aí crente coisa nenhuma. É, Ciro. Tem gente que aqui dentro é crente, mas lá fora não é. É um sal insípido, sem gosto, sem sabor. O sal insípido, ele não presta senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Assim é aquele crente, ou seja, o mau crente, que perdeu o temor a Deus e procede desonestamente no meio da sociedade que está inserido. Este é o crente sal insípido. Sabia, Cláudio, que tem uma vida que não condiz com um discípulo de Cristo? Mas o Senhor chamou discípulos como sal da terra, temperados, que as pessoas olham e dizem: esse aí é cristão, essa aí é crente. Olha a diferença que ele faz, olha a diferença que ela faz. Levante a mão para o céu e dá um grito de glória a Deus, porque Deus fala conosco nesta manhã. Além do sal servir para tempero, para dar sabor, o sal também, ele serve para conservar os alimentos. O sal é um conservante de alimentos, um conservador de alimentos. E você sabe que este é um costume praticado ao longo da história da humanidade. As pessoas conservavam alimentos, e até nos dias de hoje, como na informação passada, na apostila do CFO, diz que no Nordeste ainda, em algumas regiões, é usado sal como conservante desses alimentos. O sal é um grande conservante. E quando Jesus fala que nós somos o sal da terra, ele também está dizendo, e está falando, que assim como o sal é um conservante, nós precisamos também conservar a nossa vida, sendo zelosos. Nós também precisamos ser conservantes, zelosos em nossas vidas. E a palavra conservar significa defender, significa guardar, significa zelo. Quando Jesus, ele está falando que você é o sal da terra, ele está dizendo, no meio de uma sociedade corrupta, no meio de uma sociedade em que a maldade, o pecado predomina, no meio de um mundo que jaz do maligno, você é o sal da terra, você é o conservante do evangelho.
Você é o conservador da fé. Eu não estou entendendo o que o Senhor está querendo falar. Deixa eu lhe trazer um exemplo bíblico. Ser conservante é andar na contramão do mundo. Ser o sal da terra é andar na contramão. Se o viés do mundo, ou se o ensinamento do mundo fala que você pode fazer o que bem entende, que os teus corpos, o teu corpo e as tuas regras, o teu corpo e as tuas regras, você faz do jeito que você quiser. Se o mundo está dizendo e está falando que você pode ter mais de uma esposa, 2, 3, 5, 10, se o mundo está pregando que você pode casar-se com uma pessoa do mesmo sexo, nós olhamos e dizemos: eu sou o sal da terra, eu conservo a palavra de Deus. No princípio criou Deus o céu e a terra, e Ele criou homem e mulher. É forte falar isso, pastor Isaías. Nós falarmos isso, às vezes a gente toma até cuidado para falar, mas é necessário. Nós somos o sal da terra. Se estão aí fora anunciando e pregando a respeito dos seus costumes, se estão aí fora querendo defender os seus direitos, eu e você, como cristão, também temos o nosso direito de nós conservarmos a nossa fé genuína em Cristo Jesus. Nós também temos esse direito, segundo a lei terrena também nos dá esse direito de conservarmos a nossa fé, o que nós acreditamos pela palavra de Deus. E nós temos a palavra de Deus como nossa regra e nossa base de fé. O cristão não pode misturar as coisas. Quando Jesus te chamou para ser sal da terra, Ele está dizendo: você precisa ser conservante. Mesmo que tudo aponte para você e diz: não, não é o teu jeito, está errado. Nós precisamos ser como Estevão. Todo mundo apontou para Estevão e estava dizendo: Estevão está errado. Estevão, ele está anunciando esse Cristo, esse Jesus. E eles olhavam e diziam e tentavam calar a voz de Estevão. Estevão trouxe uma grande pregação apontando para aquela sociedade da época quem foi Jesus, que Jesus era antes de Abraão, antes de Davi, antes de Moisés, que Jesus já era. Aí a Bíblia diz que tentaram calar a voz dele, mas Estevão continuou na fé, conservando aquilo que aprendeu. Foi morto, sim, foi morto, mas não calaram a voz daquele homem de Deus. Ser conservante, você precisa conservar a fé em Cristo. Você precisa conservar a sua vida, a sua fé diante de Deus. Você precisa ser conservante. A Bíblia diz que a igreja primitiva, a igreja que se iniciou, onde os apóstolos estavam e foram os homens que Deus levantou, Jesus levantou para anunciar o evangelho. A Bíblia diz que a igreja crescia, multiplicava e estes perseveravam
na doutrina dos apóstolos, eles eram conservantes. Aquilo que aprenderam, aquilo que foram ensinados, eles conservavam. Não tente misturar as coisas, não. Trazer o mundo para dentro da igreja. Você conserva a palavra de Deus, a doutrina de Deus. Você é um conservante, você é o sal da terra. Levante a mão para o céu. Eu não sei se você está sentindo que é Deus que fala contigo nesse dia. Levante a mão para o céu. Eu vou deixar você dar glória para Ele nesta manhã. Para me encerrar, além do sal servir para conservar, o sal também provoca sede. As irmãs que faz comidinha boa sabem. Botou o sal na língua, me dá um copo d'água. Porque o sal, ele provoca, ele produz sede. E quando Jesus fala que nós somos sal da terra, Jesus está dizendo que eu e você precisamos provocar sede nas pessoas pela palavra de Deus. Você precisa, como sal da terra, provocar nas pessoas a sede pelo Evangelho, a sede por Cristo. Eu sei que tem gente que está aqui, está nem aí porque eu estou falando. Mas o Senhor te chamou, minha irmã e meu irmão, e está dizendo para você: produza sede nas pessoas. Como que você pode produzir sede nas pessoas? Através da sua conduta, através do seu bom testemunho, através da sua vida dentro da sua casa, através da sua conduta, do local que você trabalha, através do teu testemunho no meio da tua vizinhança. Assim você provoca sede nas pessoas por Cristo. Eu já disse isso aqui, mas eu vou voltar a repetir. Eu já ouvi muita gente olhar e dizer o seguinte: eu ser crente para ser que nem aquele fulano, aquele Beltrano, eu nunca quero ser. Eu creio que a maioria das pessoas, vou até fazer essa pergunta, mas já sabendo a resposta. Quem aqui já ouviu falar sobre isso? Alguém olhar para uma pessoa que diz ser cristão e dizer o seguinte: ser crente para ser que nem aquela fulana fofoqueira, faladora, que fala mal de todo mundo. Eu não. Eu ser crente para ser que nem aquele fulano que compra e não paga ninguém. Eu fora. Eu ser crente, agora eu vou falar. Eu ser crente para ser que nem o fulano que a casa dele é gritedo para lá e gritedo para cá. Eu fora. O glória acaba, mas eu falo. Ser crente, essa aqui vai pegar. Ser crente para ser que nem aquele fulano sem vergonha, fica dando em cima de todo mundo. Você precisa ser o sal da terra. As pessoas precisam ter sede de Cristo através de olhar para a sua vida. Você precisa dar bom testemunho. Ser crente para ser que nem fulano, fala mais palavrão que só Deus. Meu Deus do céu. Quantas pessoas afastam
almas de Cristo através da sua má conduta, através do seu mau testemunho. Quantas almas deixaram Cristo por olhar para alguns que diz ser cristão, mas o Senhor vai requerer de cada um. O Senhor vai requerer de cada um. É por isso que você precisa ser o sal da terra. Você precisa dar sede nas pessoas por Jesus. Para mim encerrar, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12 e a gente encerra. A gente encerra e as obreiras já se preparam com aquele hino bonito que vão cantar para Jesus. Hebreus capítulo 12, versículo 1, o autor de Hebreus traz e mostra para nós o seguinte: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos o todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. O autor de Hebreus está dizendo: vocês estão rodeados de uma grande nuvem de testemunha. Tem muita gente que está olhando para você. Tem muitas almas que olham e observam a sua conduta, o teu modo de viver. É por isso que Jesus está dizendo: seja o sal da terra, provoque nas pessoas a sede pelo Evangelho, a sede por Jesus. Quem recebe esta palavra, levante a mão para o céu. Eu quero que você, mesmo sentado com a mão levantada, feche os teus olhos, você fale com Jesus e diga: Senhor, me ajuda, Senhor, a ser o sal da terra. Me ajuda, Senhor, me ajuda. Termina aqui o Culto no Seu Lar. Uma poderosa mensagem da Palavra de Deus. Uma mensagem de salvação para mudar a sua vida. Culto no Seu Lar.